Voltamos com 9 minutos, que traz hoje Gibran Hanachek, do projeto Portal. Gibran, você falou no bloco anterior a respeito desse padrão vibracional a ser obtido através de algum tipo de método ou de técnica, né? E que permite uma série de despertar uma paranormalidade que, na verdade, é o que se sabe já há muitos anos, está latente em todo mundo, né? Latente em todos nós. Em alguns nós. ela se manifesta muito raramente de maneira espontânea, mas a maioria das pessoas ela fica enrustida, né? No curso de uma vida ela não tem chance. Exato. Por quê? Porque esses níveis mentais com os quais nós trabalhamos tem de pouco conhecimento da ciência, são pouco estudados. Inclusive, os paranormais de efeito físico no mundo hoje são poucos mesmo, justamente pelo fato de ter uma escassez nesse tipo de conhecimento. E quando a gente estuda, quando a gente se prepara, através de exercícios, através de vivências específicas do nosso grupo, você consegue vivenciar uma outra realidade. Não quer dizer que você vai vivenciar e ter alucinações. O resultado é concreto, é físico e é efetivo. E acontece. Isso hoje, de uma certa maneira, começou a ser demonstrado também pelos estudos da física quântica. Da física quântica, principalmente. A física quântica ela teve uma mudança muito substancial no início do século XX, principalmente pelos seus pioneiros, Albert Einstein, etc., e definiram o universo realmente como um corpo energético, capaz de ter oscilações profundas, saindo daquele paradigma cartesiano, lá da época de Isaac Newton, René Descartes, definindo o universo como linear. Não, o universo ele é alterável. Está em movimento, como é vibracional. Vibra em energia, nós também somos energia, então nós temos a capacidade de modificar esse universo. Inclusive a partir da mudança do campo eletromagnético. Principalmente pela mudança do campo eletromagnético. Nós somos um reflexo do que é o nosso pensamento, do que é... Se a gente pegar como premissa que o cérebro, a mente armazena induzir movimentos mecânicos, informações ao longo da vida, a gente também tem que admitir a ideia de que a mente é capaz para promover o bem-estar ou o mal-estar do indivíduo. Então a gente pode alterar a realidade ao nosso redor simplesmente mentalizando, o desejar profundo, sem ter dúvida alguma de que aquilo vai se realizar. É justamente se desvincular de crenças, de paradigmas, de conceitos que limitam a pessoa. Acreditar que pode. Acreditar que pode. É aquela velha ideia da fé inabalável, Só que é uma fé direcionada, é uma fé efetiva, acontece e não tem nada de sobrenatural com isso. Agora, além disso, essa coisa, não é pouca coisa isso não, a gente fala isso, é fácil falar pra caramba, desfazer, desvencilhar-se de crenças, paradigmas é muito difícil, porque está muito introjetado na gente, às vezes até geneticamente, vem até pelo DNA. Vem pelo DNA são coisas de infância também. Exatamente. Se for pegar, é difícil realmente. Agora, normalmente, de que técnicas ou procedimentos, métodos que vocês se valem para poder desenvolver isso, fazer isso? Vocês trabalham com o negócio do despertar da Kundalini? Do despertar da Kundalini, nós, por exemplo, trabalhamos com a mudança do padrão da emoção do indivíduo. Por exemplo, toda emoção transmite energia, Quando nós temos energia, nós temos trabalho, E com o trabalho, nós aproveitamos essa energia, por exemplo, tristeza, raiva, angústia, até mesmo alegria, impulsos sexuais, e mudamos esse padrão. Na mudança desse padrão é que ocorre o processo de transmutação do nosso pensamento, e essa força transmutada é capaz de influenciar na realidade. Por exemplo, nós temos o nível anterior ao mental dimensional, que é o mental físico. Nele nós já conseguimos, por exemplo, fazer mudanças, desarranjar moléculas da estrutura dobrar atômica, a canetinha aqui, dobrar caneta, colheres, quebrar pratos. Isso aí é uma capacidade inerente ao ser humano, só que por uma série de crenças a gente não consegue nem visualizar, e por um condicionamento natural do sistema, que a gente sempre viu e pensou pelo lado material, de novo o sistema de crença. Eu acho que eu não posso, então eu não posso. É o sistema de crença, exatamente. Agora eu quero saber de você uma coisa, técnicas, mas com que técnicas? Quais são as técnicas? Respiração, concentração? Uma simples mentalização, por exemplo, para você, mais para as pessoas, que não têm acesso a esse tipo de conhecimento, o simples fato de você, por exemplo, escrever com a mão que você geralmente não escreve, já ativa hemisférios dos neurotransmissores do seu cérebro, fazendo com que você tenha uma maior expansão dessa consciência e efetivamente. Fazer palavra cruzada, uma boa alimentação é extremamente necessária, produtos altamente industrializados, não é bom, Você fazer exercício físico
diariamente, geralmente 15 minutos, porque faz com que a carga elétrica das células do nosso corpo se acelere. Isso é fundamental, te ajuda a alcançar esses níveis mentais. Isso só lembrando, Eustáquio, isso é um processo do próprio indivíduo. Não existe nada, nenhum processo terciário, secundário, que vai influenciar o indivíduo para fazer esse tipo de coisa. Agora, um outro aspecto, Gibran, é o seguinte, saber até que ponto isso é o resultado de técnicas materiais que se aplicam disciplinadamente, com dedicação, com rigor, e isso está desconectado, por exemplo, Ou seja, quando estão falando de um trabalho de expansão de consciência que eleva o padrão vibracional do ser, isso está desconectado de postura moral, de valor ético, de princípio. Isso é interessante, Eustáquio, pelo seguinte, a questão moral é importante até mesmo para a aceleração dos níveis mentais. Né? Porque é um assunto mais profundo, mas de fato a pessoa que tem uma espiritualidade não muito aflorada, uma moral extremamente baixa, dificilmente alcança esses padrões energéticos, esses padrões no nível mental do seu cérebro. Assim, não tem tanta vinculação, por exemplo, com alguns trabalhos espirituais que tem a necessidade de uma elevação moral efetiva, né? Mas a questão moral, né? Bons costumes, bons hábitos, uma questão de cidadania em relação à sociedade, etc. e tal, isso é fundamental em qualquer tipo de linha, né? Então o trabalho em cima das qualidades morais é determinante para promover esse desenvolvimento. Porque existe também uma disciplina. Eu agradeço muito, Gibran, a sua presença aqui. Eu acho que é a primeira vez que esse assunto está sendo tratado de uma maneira assim, mais aberta, né? A gente sabe que a gente só ficou um pouquinho na espuma, mas na sequência dos dias, certamente você estará sendo convidado a voltar aqui para a gente nos aprofundarmos mais. Muito grato, por enquanto, pela sua presença. Ok, nós temos aí vários eventos que o Grupo de Vitória promove, inclusive o curso básico para iniciantes do Projeto Portal, né? E nós temos aí, por exemplo, no dia 16 de maio, agora nós temos o curso básico, nós temos conceitos básicos, etc. E um curso à parte que é sobre a política mundial, a influência das sociedades secretas nos governos mundiais, o que há por detrás da nova ordem mundial, né, que a gente conhece, que esse vai ser no dia 25/4/2009, a partir das 14 horas, no auditório da Câmara Municipal. As informações, posso falar? Claro. A gente pode ter no site www.projetoportal.org.br. Em 9 minutos, nós contamos com a presença de Gibran Hanna-Sheker, do Projeto Portal. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto dos caminhos, aprender